Eu levantei, fui ao banheiro, peguei uma lâmina Gillette e cortei os pulsos. E eu acho que esse foi o meu primeiro grande ato teatral. Tem muita coisa para contar. Se você tem tempo aí, vamos falar. Um dia me perguntaram assim, quer fazer teatro? Eu nunca tinha pensado em fazer teatro. Sabe o que eu respondi? Sim, quero sim. Eu não sei, na época eu não entendi por que eu respondi, quero sim. Eu estava ligado ao teatro profundamente, eu não sabia. Meu pai queria que eu estudasse medicina, mas me levava ao teatro 2 vezes por semana. Me viciou. Nós vimos ver Dulcina, Procópio, Jaime Costa, Delores Caminha, Mesquitinha, Alda Garrido, Dercy Gonçalves. A gente via toda essa gente. E via também teatro de revista, do Walter Pinto. Víamos o Oscarito, o Grande Otelo. A gente foi indo ver o teatro de revista, indo ver o teatro de revista. A minha família queria que eu estudasse medicina. Isso era uma coisa prevista já há muitos anos, que eu ia ser médico. Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser médico. Quando um dia me perguntaram, o que você vai ser? Vou ser médico. E fui estudar medicina. Me formei em medicina. 2 meses depois de formado em medicina, eu larguei a medicina e fui fazer teatro. Mas era uma brincadeira, eu não levava aquilo a sério. Eu me lembro perfeitamente que, por exemplo, todo mundo devia tremer, né? Tremer nas bases, quando faziam, estreando uma peça de Shakespeare. Eu não tive medo nenhum, sabe, porque eu não sentia responsabilidade. Não era uma coisa minha ainda. Nós estávamos em Campinas fazendo Hamlet. Meu pai e minha mãe tinham ido lá assistir. E eu tinha largado todo o trabalho de medicina, porque eu trabalhava na maternidade, no pronto-socorro Souza Aguiar. Eu costurava olho, boca, nariz, eu fazia partos. Quer dizer, eu tinha uma vida ligada à medicina. E meu pai foi lá e disse, Sérgio, o doutor Sérgio Brito está esquecido da sua profissão? Se o senhor faz teatro, é só teatro que você pensa, como é que é? É, papai, eu tenho que pensar nisso. E sabe aquela noite, eu vou te responder. Eu passei acordado. Eu me lembro que até hoje, eu andando nas ruas de Campinas para tentar encontrar uma solução final. O que é que eu vou fazer? De manhã às 6 horas, estou aqui no quarto dele. Papai, eu vou fazer teatro. Aí ele virou para mim e disse, mas você disse que não tem talento. Ah, não sei, papai. Eu vou fazer alguma coisa em teatro. Eu vou ser administrador, autor, diretor, produtor, talvez até ator, mas eu vou fazer teatro. É lá que eu quero estar. Aquela época era confuso, porque realmente eu tinha tido uma educação católica, apostólica, romana, coisa que rapidamente eu esqueci com uma experiência sinistra que eu tive dentro do colégio. Os irmãos professores me decepcionaram profundamente. Eu confessava todo sábado, olha que religioso eu era. Comungava todo domingo. E saía com uma sacolazinha pedindo esmola nas redondezas. Isso quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Um pouco antes dessa história toda do teatro. Mas era um momento que eu era um católico absoluto. Um dia eu entro na sala de aula e vejo uma coisa que não devia ver. Um professor, um irmão marista, possuindo um aluno, um colega meu. Olha, eu fiquei tão chocado, que eu levei 5 anos para falar isso a alguém. Porque eu não entendia que isso podia acontecer. Para mim era uma coisa absurda, impossível. Acabou o catolicismo para mim. Isso me ajudou também a não ter esse problema na hora de passar da medicina para o teatro. Num carnaval, eu fui ao baile do High Life. No baile do High Life, você tinha o privilégio de viver um mundo muito especial, muito livre. Naquela época, o carnaval, a gente fica pensando no carnaval de hoje, que é muito safado, muito sem vergonha, não era nada perto daquela época. Porque no Leme, eu me lembro até hoje, tinha um restaurante chamado Caverna da Onça. Lá havia o baile do cabide. Você entrava, dava um cabide para você tirava toda a roupa, já entrava no salão nu. O homem e a mulher. Era uma festa completa. Agora, no High Life, apagava a luz 15 minutos. Dava tempo, né?
Eu me lembro que eu estava bebendo uísque, estava bem alto. Uma mulher ficou olhando para mim, quando apagou a luz, minha velha, ela veio direto. Eu não tinha experiência, não era uma pessoa, sabe, transado no mundo bastante. Ainda era muito ingênuo. E a mulher me devorou. Quando acabou tudo aquilo, eu quis até dizer para ela, foi ótimo, fica aqui. Ela já tinha sumido. Aí eu saí do baile, eram 5 horas da manhã, fui para o hotel que nós estávamos com a família em Copacabana, botei um calção e fui para a praia. Mas eu estava tão bêbado que cheguei na praia e dormi. Queimei o rosto todo, ficou vermelho de sol marcado. Voltei para casa, deitei, sujei tudo de areia, o quarto, porque estava péssimo. E mamãe reclamou, olha aí, sujando toda a cama, não sei o quê. E papai disse, deixa, ele foi para farra, não sei o quê. E aí eles saíram todos para a praia e eu fiquei sozinho. Eu levantei, fui ao banheiro, peguei uma lâmina Gillette e cortei os pulsos. Sem entender por que eu estava fazendo aquilo. Eu acho que era o resultado do meu choque particular. Eu que tinha sido preparado para ser médico, estava caminhando para o teatro. Eu acho que isso era um choque para mim. Eu desmaiei porque comecei a perder sangue. O Sérgio Cardoso, justamente, que estava sempre combinando comigo a história do teatro que nós íamos fazer, não sei o quê, apareceu no hotel. Me pegou, me levou para o pronto-socorro. Quando eu acordei, eu olhei e disse, que é isso? Eu não quero morrer, porque foi a primeira reação. Quer dizer, eu não fiz aquilo querendo. Foi um impulso de um choque. Até hoje eu não consigo entender bem. Mas foi uma experiência que eu vivi. Eu olhei no olho do meu pai e da minha mãe e disse assim, olha, isso foi um acidente, mas eu garanto a vocês que nunca mais vai acontecer. No hotel, todo mundo já sabia que aquele menino tinha tentado suicídio. Eu estava com os pulsos amarrados, mamãe disse, vou mandar chamar, trazer o almoço aqui no quarto. Eu disse, não, vamos lá embaixo. Porque imagine entrar no restaurante, um garoto de 22 anos com os pulsos amarrados, todo mundo sabendo que ele tinha tentado suicídio. E foi assim. Eu fiz o meu primeiro grande momento teatral na minha vida, com os pulsos cortados. Eu tenho um temperamento bastante teimoso, persistente. Eu comecei com o Sérgio esse teatro dos 12, nós tínhamos dinheiro para um tempo. Era preciso que a bilheteria do teatro desse dinheiro para ir mais tempo. E o SNT, Serviço Nacional de Teatro, naquela época, eu estou falando de 1949, Teatro dos 12. Tinha prometido uma verba para a gente viajar pelo Brasil, especialmente ir ao norte, porque o Sérgio Cardoso era paraense. Imagina um paraense chegar lá com o sucesso que tinha feito no Hamlet. Era muito importante. Mas esse dinheiro nunca chegou. Ou melhor, quando o dinheiro chegou, a companhia não existia mais. Em 50, o Rogério Jacob me chama para São Paulo. E eu lá fui fazer simplesmente Electra, do Eugênio O'Neill. Eu acho que foi uma experiência muito importante para mim. Eu me lembro que foi uma experiência bastante forte. Eu me lembro que o velho Zimbinski, que esse ano, se fosse vivo, completaria 100 anos de existência, foi ver a peça e disse assim, olha, ele é ator, sabe? Ele não está bem na peça, não está bem, porque ele era muito exigente. Mas só aquela cena que ele chega e diz para a mãe que matou o amante dela, só aquela cena me fez acreditar que ele é ator. Depois eu fiz comédias, sempre papel de galã. Eu me sentia mal, sabe? Eu achava que não tinha nada, não era aquilo que eu queria fazer. Até que um dia eu fui estrear o Teatro de Arena, do José Renato, que estava estreando, ele saiu da Escola de Arte Dramática, do Alfredo Mesquita, e veio fazer o Teatro de Arena. E eu estreiei com a primeira peça profissional do Teatro de Arena, eu fiz, 1953. Eu fazia um palhaço, uma mulher e 3 palhaços. Surpresa. Eu botei o nariz de palhaço, saí pulando, cantando, dançando, escorregando, levando tombo. Olha, não é que eu me senti ator. Aí eu me senti ator. Aí eu sou ator. A partir dessa data, é muito curioso, eu nunca mais errei o papel que eu ia fazer em uma peça qualquer. Por exemplo, me convidavam para fazer uma peça X. Eu pegava o texto e lia. Meu papel é esse. Eu me lembro que a Maria Della Costa me disse assim, nós íamos fazer
O Canto da Cotovia, de Jean Anouilh, uma peça que é a história da Joana d'Arc encontrando o Delfim de França. A Maria da Costa fazia a Joana d'Arc. Eu disse logo, eu vou fazer o Delfim. Ela disse, quem te disse isso? Eu sei que vou fazer o Delfim, porque eu percebia que aquele era o meu papel. Essa peça, eu ganhei o meu primeiro prêmio como ator, em 1954. Então nós estamos no Teatro Maria da Costa, 54, 55, 56. Fiquei lá todo esse tempo. Aí eu fui em 56 para o TBC, até 59. No TBC, eu fiz algumas peças importantes. Eu fiz Panorama Visto da Ponte, do Arthur Miller, a primeira peça em que um homem beijava o outro na boca. Foi um escândalo. O Leonardo Vilar beijava na boca o Egídio Écio. E havia um outro momento terrível que havia um palavrão. O famoso filho da... Era a primeira vez dito. Então eu me lembro que depois do beijo na boca eu entrava. Sabe que a plateia, eu olhava para a plateia para falar com eles, como eu falava sempre. As pessoas na plateia baixavam os olhos. Nós tínhamos visto juntos, eu, como ator, e eles, como público, um homem beijar o outro na boca. Então, todo mundo envergonhado. O TBC um dia acabou, para nós, porque nós estávamos no Rio, viemos fazer a Casa de Chá, e comecei a fazer o Grande Teatro na TV Tupi. Esse Grande Teatro foi importantíssimo, porque nós fazíamos uma peça por semana, fizemos quase 10 anos, sendo que 5 anos e pouco ao vivo, sem tape. Tinha que decorar tudo e dizia o texto lá, todo decoradinho, sem tape. Olha, era um heroísmo, um ato de alta coragem, de alta afirmação. A Fernanda diz que até hoje ela acha que aquele tempo de fazer o teleteatro ao vivo, decorando por semana, uma peça por semana, foi a coisa que deu uma erguida, um avanço na nossa carreira. Foi uma espécie de treino particular. É como se nós fizéssemos a nossa carreira, porque nós continuávamos fazendo peça, ensaiando peça. E esse trabalho a mais na televisão, uma peça por semana, nós fizemos 400 peças. Agora, aí começamos a adquirir o nosso nome particular, porque naquela época era assim, Maria da Costa e seu grande elenco. Eva Tudor e elenco. Os atores, às vezes nem a gente era citado no anúncio. Às vezes era, mas lá embaixo, pequenininho, que precisava... O parente da gente que ia ler, né, para ver se a gente estava mesmo no elenco. Então, a gente começou a existir como pessoa. Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Natália Timber. Começamos a existir como figuras individuais separadas da companhia a que nós pertencíamos. E isso nos deu coragem para partir para o Teatro dos Sete. Nós éramos gente já, nós tínhamos nome. E fizemos uma proposta inicial muito louca. Propusemos ao público que comprasse uma assinatura para os 3 primeiros espetáculos do Teatro dos Sete. Eu nunca esqueço que nós dávamos o meu telefone, olha que ousadia, eu dava o meu telefone particular para as pessoas telefonarem e dizerem, quero comprar a assinatura. Um dia, sabe quem me telefona? Cândido Portinari. Olha, foi uma alegria, né? E o Teatro dos Sete nasceu com a orientação do Gianni Ratto, que veio da Itália, ele estava na Itália nessa época, e veio dirigir o Mambembe do Arthur de Azevedo. Eu me lembro que quando se anunciou que nós íamos fazer o Mambembe, a Bárbara Eliodoro, o Paulo Francis, meu Deus, mas eles que fizeram esse repertório maravilhoso do Grande Teatro, vão montar Arthur de Azevedo. Não podiam ter uma coisa melhor para fazer? Olha, o Mambembe foi talvez um dos maiores sucessos que eu vivi, um dos maiores sucessos que aconteceram no Rio de Janeiro em qualquer época. Nós estreamos no Teatro Municipal com 84 pessoas em cena. 84. Ficamos 15 dias no Teatro Municipal. Depois fomos para o Teatro Copacabana. Aí não havia espaço para as 84 pessoas. Aí diminuímos para 60.
que podiam ocupar os camarins que existiam. Muito bem, nós ficamos 6 meses no Teatro Copacabana, nós não tínhamos nenhuma verba especial, nenhum patrocínio para essa temporada no Copacabana, e a peça se manteve, pagando esse elenco de 60 pessoas com dinheiro da bilheteria. O Teatro Copacabana tem uns 400 lugares. Você imagina? Era toda a sessão completamente lotada. Até que um dia acabou. Quando deixou de estar lotado, fiz 300, tirando de cartaz. Porque a gente só tinha aquele dinheiro para pagar o elenco do Mambembe. Fizemos uma peça que foi o maior fracasso da minha vida. Maior fracasso da minha vida. É o Cristo Proclamado. Eu acho que é uma peça, um trabalho de Johnny Ratto, que se fosse feito hoje seria um sucesso. Seria considerado uma montagem audaciosa, moderna, nova. Mas naquela época foi chocante. Depois nós montamos o Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. O Beijo no Asfalto foi uma peça escrita para nós especialmente. Eu me lembro que o Nelson trazia cada dia 2, 3 cenas para nos mostrar. E nós estávamos entusiasmados, né? O Amado Ribeiro, um jornalista que existia na época, era o meu personagem. O Amado Ribeiro é um mau caráter, um patife. A peça provocava uma reação tão violenta da plateia que eu que fazia o Amado Ribeiro e o Ítalo Rossi, que fazia o Cunha, éramos vaiados durante o espetáculo assim, umas 5 vezes. E no final, quando nós vimos agradecer, a vaia era enorme, era uma vaia delirante. Mas nós aprendemos a receber a vaia. De uma certa forma, naquela época, vaiar para o Nelson Rodrigues era a glória, porque ele achava que o público era muito burro. Quando o público vaiava, era um aplauso. O nosso mestre Gianni Ratto não quis topar as peças que nós propusemos a ele. Tinha que ser uma peça que tivesse uma qualidade comercial imediata, porque aí nós tínhamos que pagar dívidas. Qual é a minha parte na dívida? O Ratto era uma pessoa muito temperamental e mandou o dinheiro para nós. Acabou a nossa ligação com o Gianni Ratto. E aí surgiu o Torres e Brito Diversões Limitada, que é a companhia da Fernanda, Fernando e eu. Nós fizemos realmente 3 peças. A Mulher de Todos Nós, La Parisienne, do Henri Beck, que o Milor Fernandes adaptou com o texto A Mulher de Todos Nós. Fizemos O Homem do Princípio ao Fim, que foi uma coletânea do Milor Fernandes, que foi um sucesso impressionante. E fizemos o primeiro grande Pinter feito no Brasil, Harold Pinter, A Volta ao Lar, que era uma peça que provocou escândalos fantásticos. Tem uma fala comigo e o Ziembinski que eu nunca esqueci. Me persegue essa fala porque é linda, né? O filho está lendo o jornal e o pai quer falar com ele. Diz, papai, não me chateia, não enche o saco, quer me largar? Estou lendo o jornal. Vai responder, até que ele se irrita mesmo. Pai diz, papai, eu tenho uma pergunta para te fazer. Aquela noite que vocês me fizeram, vocês estavam pensando mesmo em me fazer? Ou foi apenas pura sacanagem? Conta, papai. Sabe, eu queria fazer essa pergunta à mamãe, mas ela morreu, né? Pois é. É só o senhor que pode me responder. Olha, eu aceito resposta pelo correio. Olha, o personagem do Ziembinski queria me matar. Era fantástica essa cena. 41 anos atrás, o Globo publicou na primeira página um artigo contra essa peça nossa. Inclusive dizendo que espantado que a primeira dama do teatro brasileiro aceitasse fazer uma peça cheia de palavrões. 41 anos atrás. O tempo passa. Aí nós fomos para São Paulo, viajamos com essas 3 peças durante uns 3 anos. Em São Paulo eu acabei indo trabalhar na Excelsior, dirigir novelas, dirigi A Muralha, dirigi Sangue do Meu Sangue, fiz o programa da Bibi Ferreira, Bibi ao Vivo. Eu dirigi o programa no palco e depois um dia eu resolvi voltar para o Rio. Separei da Fernanda e do Fernando pela primeira vez. Nós desde 54 até 67, 13 anos martelando juntos todo dia.
não é falta de continuidade nos óculos. É que quando eu mudo de ambiente, mudo de óculos. É uma questão de superstição, sabe? Mas eu gravo o meu programa aqui embaixo, mudo de óculos. É assim. Bom, nós estamos em 1970, na ordem, na história do teatro que eu estou contando, né? Eu me separei com o Fernando e do Fernando, que estávamos em São Paulo, com a companhia Torres e Brito de Versões Limitada, e vim para o Rio de Janeiro e consegui um espaço em Copacabana, o Teatro Senac, na rua Pompeiro Loureiro. O Senac tinha lá um auditório muito bom e cedeu para mim. Foi uma temporada muito feliz, que eu me lembro com muita saudade. Fizemos coisas muito interessantes lá. Fizemos O Fim de Jogo, do Samuel Beckett. Fizemos O Marido Vai à Caça, com Fernanda Montenegro e Italo Rossi, que voltaram a se reunir a mim. E nós fizemos lá esse Marido Vai à Caça com a direção de Amir Haddad, que também tinha dirigido O Fim de Partida do Beckett. Um dia eu quis levar lá no Teatro Senac, levar uma peça de fora, que estava pronta, para preencher um espaço. Chamava-se Alzira Power. Essa peça, num determinado momento, o fim do primeiro ato, o rapaz tirava a roupa, ficava nu. Mas era um segundo. Ele tirava a roupa, a luz apagava, fechava o pano. Aí eu fui falar com o presidente do Senac, que eu queria levar a Alzira Power. Ele disse, mas não tem um rapaz de fora? Eu já tem, mas é um segundo. É só muito atento vai conseguir ver um negócio dele, porque é rápido. Mas não, Sérgio, eu não gosto da ideia, não. Esquece isso. Esquece esse negócio, esquece essa Alzira Power. Nesse momento que eu estou conversando com ele, entra uma pessoa ligada ao Senac, com uma menina linda, uma menina assim dos seus 16 anos, sentam do meu lado e ele diz para o presidente do Senac, essa menina é minha cria, ela toma conta de mim, ela é tão boazinha, era uma espécie de filha para mim. Sabe que ela me dá banho? Aí eu fiquei imaginando aquela menina maravilhosa, linda, gostosinha, 16 anos, dando banho naquele velho. O que é isso? Agora, o presidente do Senac aceitava isso como naturalidade. Agora, o rapaz ficar num segundinho, isso não. Moral falsa. Os tempos. A censura nos anos 64 a 70, 78, 79, foi uma coisa séria. Nós sofremos uma censura violenta. A censura da ditadura militar é inesquecível. Foram coisas terríveis. Nós passamos experiências, por exemplo, eu montei a Missa Leiga. A Missa Leiga era uma peça sob a forma de uma missa. Eu fazia uma espécie do padre, o padre mor, padre-chefe. Eu tinha um sermão, todas as partes da missa existiam. A gente aproveitava cada parte para falar mal da ditadura militar, para atacar a ditadura militar. E tinha um momento do sermão que era uma espécie de resumo do que estava acontecendo no espetáculo. Dependendo do que o público me respondia, do que o público dizia. Por exemplo, a esmola. A esmola, a hora de pedir esmola na missa, para aquela pessoa com aquele saquinho. Nós descíamos para a plateia com gravadores e botávamos o gravador para a pessoa falar alguma coisa. Quando eu voltei um dia, no meu gravador tinha um menino de 10 anos falando assim, olha, eu queria falar, sabe, que eu tenho uma coisa para dizer, mas eu tenho medo da censura. Um menino de 10 anos. A plateia riu. Eu desliguei o microfone. Não é para rir, não. Eu não sei como é que vocês conseguiram rir. É um menino de 10 anos, que já tem consciência que existe censura, que ele não pode falar alguma coisa. Isso é terrível, gente. Não é para rir. Aí eu desci pela plateia e comecei a andar. Não é para rir. Não é para rir. Mas ficava uma coisa meio moralista, meio positiva, mas era a ideia do espetáculo. Eu acho que a Missa Leiga não era nem uma boa peça, mas era uma peça de ocasião. E teve a época também que a censura exigia um ensaio geral para eles assistirem. Eles viam a peça, mas queriam ver o ensaio geral para ver se podiam deixar a peça aí mesmo ou não. Eu me lembro que lá, quando eu tomava conta do Teatro Senac, eu abria uns espaços para outras companhias, para outros grupos. Um dia a Norma Bengel quis fazer uma peça chamada Body, corpo, né? No dia do ensaio geral, que eles deviam chegar,
Telefonaram lá pelas 5 horas para o teatro e assim, olha, não tem ensaio geral não, a peça, essa porcaria está proibida. E dona Norma, um conselho, vai embora desse país, vai. A senhora é uma puta muito chata, vai embora desse país. Nessa linguagem. Ela foi. Ela foi e conseguiu fazer algumas coisas na Itália. A companheira dela ficou aqui, foi torturada. Teve todos os dentes quebrados. Essa era a ditadura que eu vivi. Aí um dia, lá na época do Teatro Senac, eu conheci Paulo Mamed e Mimina Roveda. Eles queriam fazer um teatro. E nós persistimos nessa ideia do teatro, que foi o Teatro dos Quatro. Na verdade, nunca chegou a ser 4, porque sempre o quarto sócio furou de alguma maneira, então nós ficamos 3. Mas o nome já tinha sido escolhido, ficou Teatro dos Quatro. Nós lutamos muito para fazer o Teatro dos Quatro. E ele conseguiu estrear em 1978. Nós fomos de 78 a 91. Eu acho que o Teatro dos Quatro, junto com o Teatro dos Sete, foram as coisas mais importantes que eu tive como companhia, como grupo trabalhando junto. E no Teatro dos Quatro eu acho que nós fizemos algumas coisas memoráveis. Por exemplo, Os Veranistas, do Gorky. Essa peça, na época, ganhou 11 prêmios, mas também nós tínhamos um elenco inacreditável. Renata Sorrá, Yara Amaral, Rodrigo Santiago, Ítalo Rossi, Tetê Medina, esses elencos que a gente teve no Teatro dos Quatro, que são impossíveis de repetir hoje em dia, com a falta de dinheiro, com a falta de patrocínio em que vivemos. O Teatro dos Quatro produziu o Papi Girte do Vianinha, a primeira peça liberada pela censura da ditadura militar. Nós produzimos tanta coisa. Nós produzimos um repertório realmente inesquecível. Eu tenho muita saudade dessa época, desse tempo de trabalho com o Teatro dos Quatro. Em 1981, o Eric Nilsson e o Hermes Frederico, e mais o Ian Michalski, e o Gustavo Ariani, me chamaram para fazer a CAL, a Casa das Artes das Laranjeiras. Inicialmente, o Eric, o Gustavo e o Hermes queriam que a casa se chamasse Casa de Arte Dramática Sérgio Brito. Eu disse, não, de jeito nenhum. Assim eu não vou. Eu acho que, enquanto eu estiver vivo, eu não quero que ninguém chame lugar nenhum, instituição nenhuma com meu nome. Deixe isso para depois de eu morrer, tá? Aí pode me homenagear, me chamando lá em qualquer lugar, eu vou gostar. Mas antes de morrer, não. Aí eu fui fazer a CAL, um curso com 2 turmas diferentes, e esse curso, no final, montou um espetáculo. Esse espetáculo foi assistido por pessoas do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, e deu à CAL o direito de ser uma escola profissionalizante, escola que dava diploma de ator aos atores que a frequentavam. E eu comecei a dar muito curso de teatro, mas a geração daquela época me assustou. Um dia eu estava fazendo umas cenas da peça Os Filhos de Kennedy, um exercício para o aluno. Então o personagem que fazia a cena, que era o dono daquele texto, escrevia uma carta para a mãe e dizia assim, mamãe, eu estou escrevendo para você, mas estou com medo do que eu escrevo, porque ele dizia que na guerra do Vietnã, para os americanos irem matar os vietnamitas, eles tinham que tomar droga, porque eles não tinham nada contra os vietnamitas. Eles não tinham motivação para aquela guerra. Eu estou contando isso, mas eu tenho medo que a CIA leia. Aí o aluno fez a cena, eu parei e disse, escuta, você deu pouca importância à palavra CIA, porque é muito importante nesse texto. Ele disse, mas por quê? Por que eu tinha que dar importância à palavra CIA? Eu disse, porque é a CIA. Aí eu parei, olhei para todo mundo e disse, espera aí um momento, o que é a CIA? Aí uma moça mais assanhada respondeu, olha, Sérgio, diminuição de companhia. A aula parou agora, vocês vão para casa e a próxima aula todos têm que escrever pelo menos 2 páginas alentadas sobre a CIA. E eu não explico o que é. Vão para casa.
E não quis mais fazer curso nenhum, não. Eu apoio muito as pessoas jovens, quero ajudar muito, mas se não tem talento, eu vou logo dizendo, olha, meu filho, desiste, porque não é o teu campo. Há uma coisa muito séria. A pessoa diz, eu quero ser ator de teatro, e nunca leu teatro. Ah, isso é para vaiar. Esse é o grande problema, outro motivo porque eu deixei de fazer cursos. Porque eu comecei a descobrir que ninguém lia nada. Então você não lê teatro e vai fazer teatro como? Você, para poder ir para o teatro, tem que conhecer a literatura dramática. O mínimo. Teatro grego, Shakespeare, Molière, e vamos vindo aí, Ibsen, Chekhov, Strindberg, Pirandello, Bernard Shaw, e vamos vindo Brecht, Beckett. Quem não leu pelo menos esses autores, que são mais ou menos uns 10, não sabe de teatro. Como é que pode estudar teatro? Aí chegou em 91, a Shell pediu que nós alugássemos o teatro ao Falabella e ao Wilker para montar uma peça chamada Mefisto. Mefisto não foi muito bem, mas a Shell tinha combinado que depois do Mefisto nos daria uma verba igual que deu ao Mefisto para nós fazermos a escola de maridos, do Sheridan. Não houve mais verba. E nós nunca mais conseguimos uma verba até vendermos o teatro. Acabamos vendendo o teatro há um ano atrás, porque fazer o teatro para fazer um teatro de aluguel, isso não nos interessava. Não interessava mesmo. Porque a gente montou aquele teatro com todo sacrifício para fazer um repertório importante, para dizer alguma coisa. Dissemos enquanto pudemos, depois não tinha mais sentido, e vendemos o teatro. Nessa hora eu fui convidado pela Secretaria Municipal de Cultura para tomar conta do Delfim. E lá eu fiquei de 93 a 2000. E como eu não tinha uma verba muito grande, eu resolvi fazer uma experiência, fazer uma tentativa de reproduzir o teatro musicado brasileiro. Para mim foi uma época maravilhosa. Todo mundo pergunta, mas Celso, está louco? Você como ator? Mas nesse momento eu estava interessado na experiência de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Teatro musicado. Todo mundo cantando, dançando. Inclusive eu. Agora, essa experiência toda valeu especialmente porque nós acabamos aprendendo a fazer essa forma de teatro. Fizemos um espetáculo que, na minha memória, é das coisas mais importantes que eu fiz. Ai, ai, Brasil. Que era a história da descoberta do Brasil. Essa peça, para mim, é importantíssima. Nós somos moças bem finas, todas donzelas, meninas, eu já estou. Eu dirigi balés, Carmen e Romeu e Julieta. Mas eram balés com um jeito muito moderno de fazer, que se dançava e se representava um pouco. Romeu e Julieta e Carmen eram dois espetáculos deliciosos. Aqui em casa deve ter por aí uma cadeira ainda da Carmen. Não sei onde é que ela está. Depois eu mostro. Depois disso, nós estamos em 2000, começou a minha saga do eu sozinho. Não tinha mais teatro, não tinha mais companhia. Aí eu comecei a trabalhar, porque eu já tinha ido em 1981, eu tinha sido convidado para a fundação do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. E eu estreiei lá com uma ópera, Judas em Sábado de Aleluia, da Cirlei de Holanda. Porque eu também dirigi muitas óperas, ao todo umas 20 óperas por aí. Eu comandava a programação do CCBB. Mas aí entrou o Collor, aquele famoso bandido Collor. E o Collor proibiu as verbas do CCBB. Aí eu fui pedir dinheiro. Eu apareci na televisão e comecei a pedir dinheiro. Se, por favor, vocês comprem uma assinatura para os 3 próximos espetáculos. E o público comprou. E aí fizemos algumas peças. Mas não conseguimos preencher a programação que eu imaginava. Eu acho importante essa nova fase minha, essa fase a partir de 2000, que eu trabalhei também no CCBB. O CCBB me chamou para fazer, por exemplo, Jung e eu fiz lá.
Aí Jung e eu dominou a minha vida. Você fazia Jung e eu para tudo que é lado. E aquela peça que parecia assim uma coisa misteriosa, falar de um filósofo, o pensamento de um filósofo, virou um sucesso popular. O que é que um ator pode querer mais? Dinheiro, naturalmente. Eu depois fiz, com a autoria e direção do Domingos Oliveira, Sérgio 80, quando eu fazia 80 anos. E agora eu estou ensaiando, para resumir, estou ensaiando um Beckett, a última gravação de Crepe, com a direção da Isabel Cavalcante, uma jovem atriz que se especializou e se apaixonou por Beckett, assim como eu, que sou apaixonado por Beckett. E vou fazer no fim do ano, devo fazer no fim do ano, com a Fernanda Montenegro, um espetáculo sobre Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, escrito pelo Geraldinho Carneiro. Quer dizer, eu estou com a vida bem ocupada, além do programa nosso, do Arte com Sérgio Brito. Eu acho que o teatro pode ter qualidade sem essa pretensão meio intelectual, sem essa pose intelectual. A qualidade do teatro absoluto é teatro. O teatro é um diálogo do ator com aquela plateia. Se a plateia muda, muda uma pá da relação. É difícil manter um espetáculo muito tempo em cartaz. É difícil. Eu quero representar. Só. E já basta. Ser ator, na minha opinião, é a melhor coisa da vida. Eu não trocaria isso por nada, 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 nada. Eu acho que a vida é comandada pela libido, mas que não é só sexo. A libido pela vida, a libido pelo teatro, pela arte, pela sua expressão. Olha, depois de fazer um espetáculo que saiu bem, foi bem recebido, que eu senti o público ligado no que eu estou falando, o meu gozo é melhor que aquele outro gozo que nós conhecemos. Ah, muito melhor. É o melhor gozo do mundo. É o gozo do ator. O ator, a não ser que seja um cretino, o ator, na sensualidade, também é uma coisa terrível. Lógico. Pois ele elabora tanta coisa que ele, em geral, é melhor que os comuns dos mortais.